Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. Chegamos hoje ao 40º dia de guerra na Ucrânia. Como podemos avaliar esse confronto? A Rússia está conseguindo os seus objetivos. A Rússia está sendo expulsa. Mas antes, um recado importante. Se você ainda não está inscrito no canal, então inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, que isso ajuda demais o nosso trabalho. No dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin iniciou aquilo que ele chama de operações militares especiais na Ucrânia. Para entendermos esse conflito, precisamos primeiramente analisar a fala de Putin, o que ele disse que seriam os objetivos. Putin fez um discurso na TV russa falando quais eram os objetivos dessa operação. Vamos analisar agora todos os objetivos ditos por Putin e ver quais foram alcançados. Desmilitarizar a Ucrânia. Esse foi um dos objetivos citados por Putin. De fato, logo nos primeiros dias de guerra, a Ucrânia perdeu sua força aérea e sua marinha, restando à Ucrânia somente o seu exército. O exército ucraniano vem perdendo a cada dia a sua estrutura, bombardeios pontuais vêm minando a capacidade logística de prestar apoio e levar suprimentos ao seu exército. Mesmo assim, o exército ucraniano não está dando qualquer sinal de rendição. Muitas milícias nacionalistas vêm lutando junto com o exército do país, com destaque para o Batalhão Azov, que perdeu grande parte de seus combatentes. Podemos avaliar que o processo de desmilitarização segue a todo vapor. Sobre o processo de desnazificação, isso também está em curso. Várias milícias dessa ideologia estão sendo atacadas pelas tropas russas. O Batalhão Azov teve sua sede invadida e vários de seus líderes e integrantes mortos. Sobre a independência de Donbás, os ucranianos já deram sinal que podem reconhecer a independência da região. Tudo está caminhando para isso. Sobre a Crimeia, esse é um ponto mais delicado, pois os ucranianos estão dispostos a abrirem mão por 15 anos, mas no final desse período, um plebiscito seria realizado a fim de consulta para saber se a Crimeia voltaria ou não para a Ucrânia. A Rússia negou essa proposta ucraniana afirmando que a Crimeia faz parte do território russo e isso não está em questão. Esses são os principais objetivos apresentados por Moscou. Além, é claro, da Ucrânia não fazer parte da OTAN, podemos concluir que nesses 40 dias de guerra, garantir a independência de Donbás é um objetivo que mais cedo ou mais tarde será alcançado. A independência já foi declarada, resta agora a Rússia garantir a segurança dessa região. A Ucrânia, como já dissemos, já sinalizou que pode reconhecer a independência. Os ucranianos também já abriram mão de entrar para a OTAN. Se olharmos para a fala de Putin, praticamente quase todos os objetivos já foram alcançados. Mesmo assim, o exército ucraniano ainda luta bravamente utilizando a tática de guerra de guerrilha. Mas sobre Kiev, os russos não conseguiram tomar Kiev. Muitas pessoas falam numa derrota russa a fim de conquistar a capital ucraniana, bem como as cidades de Kharkiv e Chernihiv. Os russos estão sendo vistos como um exército fraco por não tomarem essas importantes cidades. Como podemos analisar isso? De fato, os russos estão sofrendo pesadas baixas tanto a níveis materiais e humanos. Talvez os russos esperassem uma resistência muito menor do que a que está ocorrendo. Os bombardeios iniciais com mísseis de cruzeiro. Mas as tropas russas invadindo por diversas frentes, os russos imaginaram que o choque inicial seria o suficiente para os ucranianos se renderem, algo que ficou provado que não ocorreu. Para entendermos a tática de guerra russa, devemos olhar para o mapa de guerra da Ucrânia e ver quais pontos os russos conquistaram. Se a guerra acabasse hoje, 95% de Lugansk e 64% de Donetsk já estariam em mãos russas. A Ucrânia estaria sem força aérea e sem marinha. Seu exército, apesar de ainda lutar e resistir, estaria muito enfraquecido. A Ucrânia não entraria para a OTAN e nem para outra aliança militar e a Crimeia ainda estaria em mãos russas. É uma vitória absoluta do exército russo, certo, mas porque os russos desistiram da capital Kiev.
foi porque não conseguiram adentrar a cidade. No início da guerra, uma coluna de 64 quilômetros de veículos blindados e tanques de guerra russos estavam próximos a Kiev. Isso gerou uma grande expectativa de que uma invasão russa pudesse ocorrer a qualquer momento. No entanto, dias e mais dias se passaram e a invasão não ocorreu. Batalhas ferozes ocorreram ao redor de Kiev. Vários veículos blindados russos foram destruídos por armas antitanques e também por drones, como o Bayraktar TB2 de fabricação turca. Por esses feitos, a mídia ocidental descreveu como os russos terem sido expulsos e acabaram desistindo de invadir Kiev. Porém, para muitos especialistas, toda aquela coluna de blindados russos em volta de Kiev foi uma manobra de engodo, com o objetivo de atrair as principais forças ucranianas para a capital, enquanto ao sul os russos continuariam avançando. Se olharmos por essa perspectiva, podemos ver que os russos tiveram um grande avanço no sul da Ucrânia, onde controlam todo o litoral ucraniano. Também podemos ver que a cidade de Mariupol, sede do batalhão Azov, está praticamente tomada. Mariupol é uma importante cidade e elo de ligação entre as regiões de Donbás e também ao litoral ucraniano. Controlando Mariupol, os russos poderão concentrar os seus esforços para libertar de uma vez por todas as regiões de Donetsk e Lugansk. Mas que fim levou o comboio russo de 64 quilômetros? Eles se dividiram. Parte voltou para Belarus e estão aguardando ordens para retornarem à batalha, enquanto outra parte está indo na direção de Donbás, muito provavelmente, para acabarem com os bolsões de resistência ucranianos. Na nossa conclusão, parece sim que, pelo menos por enquanto, os russos desistiram de Kiev e as forças que lá estavam concentradas podem ter sido mesmo para atrair o exército ucraniano, enfraquecendo assim a parte sul e leste do país. Os russos deram por encerrada a primeira fase. Com a segunda fase, o qual ainda não sabemos quais serão os objetivos, se iniciando brevemente. Os russos sofreram pesadas baixas e tiveram muitos de seus equipamentos e veículos militares destruídos, o que foi amplamente divulgado pela mídia ucraniana e ocidental, levando à falsa ilusão de que os russos não estão conseguindo o que queriam. Volto a frisar mais uma vez, que para saber o que os russos querem, basta prestar atenção no discurso de Putin e quais eram os objetivos mencionados por ele. Analisando tudo isso, é inequívoco afirmar que sim, os russos estão conseguindo o que queriam mesmo sem precisar tomar Kiev. Mas e você? Qual sua opinião a respeito? Deixe nos comentários abaixo, venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp, os links estão na descrição desse vídeo.